Podeis tomar assentos. Antes de ministrar a palavra, quero passar algumas informações importantes, pois a própria pregação, ela leva-nos a algumas tomadas de atitude, algumas escolhas e algumas decisões, algumas práticas e também algumas mudanças também. Então queremos informar o que teremos pela frente como oportunidade para você também se ocupar, porque muitos também estão procurando um espaço para servir, pois o servir faz bem, traz um bem-estar para quem o faz. Nós teremos neste final de semana um retiro de preparação para quem trabalha com crianças, professores de escolas dominicais e professores também do ensino, tanto educação infantil quanto fundamental. Então está aí uma oportunidade para você aprender. O custo é apenas a despesa que você estará gerando de locomoção e alimentação. Então está aí um preparo. E também na sexta-noite teremos aqui o culto das mulheres virtuosas. Então, minha irmã, aproveite a oportunidade, se não for no retiro, venha ouvir uma palavra, venha receber uma instrução para você ser mais virtuosa ainda. E no sábado, dia 24 e domingo 25, a Joade estará também realizando um curso de capacitação para líderes do projeto Comunicação. Então está aí tudo oportunidades de preparo para melhor servir. E no domingo às 19 horas estaremos realizando mais um batismo. Aqui realizamos um batismo por mês. E também, meus amados, no dia 30, sem ser nessa próxima sexta, na outra sexta-feira, teremos um outro retiro para homens e para mulheres. Retiro de renovação espiritual. Esse retiro de renovação é como que um check-up espiritual. Porque muitas vezes as pessoas estão dentro de igreja, ouviram o evangelho, creram em Jesus, receberam como Senhor e Salvador, foram batizados, mas a vida não muda. Por quê? Porque não recebeu, não ouviu ainda verdades para reeducar a alma, para libertar a alma, para quebrar maldições, para vencer legados hereditários. E esse retiro de renovação espiritual, ele é como que um check-up espiritual, que traz uma palavra que em um ano você assistindo os cultos da semana, provavelmente você não estará ouvindo tudo o que ouvirá no retiro. Porque eu passo às vezes 2, 3 anos para repetir um assunto assim, por exemplo, quebra de maldição. Então eu prego, e quem ouve, quem está, aproveita, mas quem não está, vai demorar muito tempo para ouvir uma pregação. E quero dizer para os irmãos, o evangelho é poder, mas ele é poder se o evangelho colocou luz. Aquilo que do evangelho você aprende, você tem luz, você tem resposta, você tem solução. Então nós temos as benesses da palavra que está dentro de nós. Eu não tenho todas as benesses da palavra que está na Bíblia. Eu tenho as benesses da palavra que faz parte da minha vida, que eu aprendi. Amém? O que eu não aprendi, o que eu não ouvi, nem fé gerou para ter o resultado dela. Amém? Então eu creio na Bíblia, então o que a Bíblia diz eu posso ter. Sim, você pode ter se você aprender como exercitar, como praticar, como
se apossar, como colocar em prática para ter os resultados. Amém, amados? Então é bem simples a palavra. Só vai funcionar o que você crê. Você vai conseguir crer aquilo que ouviu, aquilo que aprendeu. Ninguém vai crer no que não ouviu. Amém? Ninguém vai conseguir exercitar uma instrução se não aprendeu. Amém, queridos? E também o mês de julho, teremos aqui muitos eventos sociais. Teremos o nosso chá beneficente, a 21ª edição, que se realiza um chá por ano. Então, para as mulheres é que realizam, mas os homens também aproveitam. Então, já estão à disposição aí. E como o frio aí deu a amostra, hoje é entrada do inverno, e tivemos uma boa amostra essa semana do frio. E eu chamo a atenção aqui. O nosso brechó, que atende o social, está clamando, pedindo aos homens que o socorram. Tá? Roupa de homem está escasso. Eu já tenho descoberto algumas coisas. Porque quem dá, recebe. Quem abençoa é. Os irmãos observaram que as mulheres se vestem bem melhor que os homens? Elas aprenderam a lei da semeadura. Amém? E quem aprende a compartilhar o que tem, a mão que é aberta para dar, está aberta para receber. Então, que os homens também descubram e mude a sua, melhore o seu, amém? Sua maneira de vestir. E nós vamos para a palavra. Dizei aos justos que bem lhes irá. Essa palavra justo, na linguagem do religioso, ele fica meio confuso. Porque não há um justo sequer. Sabe como o Senhor vê a nossa justiça? Na intenção de nossos atos, na intenção de nossas práticas. O que vai ser julgado por Deus e é julgado e a vida vai realmente devolver para cada um são as intenções. Então, justo é todo aquele que procura se ajustar, que nunca desiste de melhorar. Eu sei que o religioso fica, às vezes, vê aqui um irmão, um conhecido, vê o seu próximo aqui, que conhece das falhas que pratica. Mas o que esse cara está fazendo aqui? Se ele é isso, é aquilo, fez isso ou fez aquilo? O religioso tem essa maneira de olhar a vida, olhar os outros. Mas Deus não olha dessa maneira. Se mesmo com todas as falhas que você comete, os pecados que cometeu, a bagagem negativa que traz, que recebeu como herança de seus ancestrais, mesmo com tudo isso aí, mas você tem sede de Deus, é o caminho de ajustar-se. Então, a sede de Deus. Então, quem tem sede de Deus, ele procura se ajustar. Então, é quem vem. Porque quem não quer se ajustar, está em casa, está na balada, está em outras situações aí, não quer nada com Deus. Mas aquele que quer se ajustar, a Bíblia mostra uma parábola que Jesus contou de um fariseu, que era um religioso, e um publicano, que era um pecador. O publicano, ele era até, servia o governo de Roma. E o fariseu era o religioso, conhecia a lei, os mandamentos, e os dois subiram ao templo para orar. O religioso, porque tinha como tradição, era a sua
função era a sua cultura. Ele fazia parte do sistema religioso. O publicano subiu para orar porque necessitava de Deus. E diz que o fariseu orava de pé, falando com Deus, dizendo: ó Deus, eu não sou como esse publicano, eu sou praticante da palavra, sou dizimista, eu oro, eu jejuo. E ele ainda quis dizer para Deus que não era igual, mas só se justificava no que fazia. E o outro, ouvindo essa maneira de ver a vida, ouvindo essas acusações, não bastava o peso de seus pecados, ainda o peso da acusação de alguém que, em vez de ajudar, só condenava. E ele batia no peito: ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Diz-nos a parábola contada por Jesus, que aquele que se justificou, que se achou bom demais, Deus o rejeitou. E aquele que se humilhou, que reconheceu que era um pecador, Deus o aceitou. Amém? Então, meu querido, quer ser aprovado por Deus? Olhe para dentro de você e veja o que você pode fazer para melhorar. Eu quero nesta noite dar continuidade ao assunto que dia 7 que eu ministrei. Semana passada não tive condições. O Salmo 27, que diz que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. E diz o salmista: a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quero trazer alguns textos que mostram que há poder na palavra de Deus. A Bíblia fechada é apenas um livro. Aberta você pode, à medida que você lê e procura buscar alguma coisa, você já tem acesso a algo proveitoso, a algo de poder. E você praticando a palavra, já desfruta do poder que existe na palavra. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, o autor da carta aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Pode ver que ao citarmos esses textos, ao trazermos alguns conceitos de fé, alguns ensinos para práticas, para uns que têm conceitos errados, a palavra, ela corta, ela é cortante, é como uma espada. Ela penetra até a divisão da alma e espírito. É uma coisa interessante, porque a maioria não sabe que existe diferença entre alma e espírito. Nós somos uma tricotomia, temos um corpo. A nossa alma é a nossa faculdade, mas o nosso espírito é a nossa consciência. E é na consciência que está o medo da morte, a preocupação com o amanhã, a questão com respeito à eternidade. Então, se não existisse espírito, o ser humano não seria eterno. Mas por o ser humano ser eterno, ele tem um espírito. E por ter e ser eterno, tendo o espírito, ele se preocupa, ele tem medo da morte, tem medo do amanhã, tem os medos. E os medos são as manifestações de não estarmos
desfrutando de uma comunhão, como é que se diz? Filiação com Deus. Medo é justamente a falta de uma confiança, falta de fé. Então, quando existe medo, pessoa com medo, muito medo, é porque está faltando. E nós vamos ver em alguns textos que estarei trazendo para a nossa meditação, mostra que a palavra ela é viva, ela é eficaz. Ela é viva porque tem tudo a ver com nossas necessidades espirituais e necessidades também emocionais. E também traz a nós instruções para o que necessitamos aprender. Então ela é como uma espada, ela corta. Ainda mais pessoas que são muito convictos em filosofias que só mostram coisas para essa vida e ainda para uma fase desta vida. Mas a palavra traz instruções, lições e orientações para todas as fases da nossa vida, desde a nossa infância até o último dia de vida terrena, e também nos deixa preparado para a vida eterna. Então a palavra ela traz e faz a divisão entre alma e espírito. Juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha o que diz também em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Paulo diz que eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Por que Paulo fala que o evangelho é poder de Deus para a salvação? E por que inclui o judeu como também um povo necessitando de salvação? Porque o evangelho é a boa nova de Deus trazida pela graça. E o judeu não está na graça, o judeu está na lei. A lei não salva, a lei condena. A lei não mostra restauração, ela mostra punição a quem errou, a quem pecou. Então o judeu também necessita de salvação. E por que ele fala também do grego? Porque quando foi escrito o evangelho, quando foi trazido, e o apóstolo Paulo foi que trouxe essa palavra, o grego, e entre os gregos está aí os filósofos, os pensadores, era como que o primeiro mundo daquela época. E mesmo fazendo parte dessa linha acadêmica, dessa galeria de filósofos e pensadores, não adianta ter tanta coisa terrena e não ser salvo. Por que a Bíblia fala tanto em salvação? Porque a vida do ser humano não é só para este tempo de vida terrena, de 70, 80 anos, e quem passa dos 80 sofre e sente a canseira e o enfado. Deus, quando criou o homem, criou com existência eterna. E é no Evangelho que é revelada a justiça de Deus, para vivermos de fé em fé. O Evangelho revela a justiça. O que é a justiça? São os padrões de Deus para cada área da vida. A justiça é a melhor coisa. Nós estamos no ano da justiça de Deus. Mas quando fala em justiça, as pessoas já logo pensam nos corruptos, nos políticos, nos assaltantes, nos errados. Vamos pensar na justiça em termos de resultados abençoados?
O que os irmãos acham? Dizei aos justos que bem lhes, porque comerão. Então, por que não pensar no lado bom? O Evangelho revela a justiça. O Evangelho revela a nós padrões, princípios, instruções, preparo para a vida. E quem então usa as verdades, a luz que o Evangelho traz para nós e semear a justiça. Olha o que o profeta Oséias também já falou sobre isso no capítulo 10, versículo 12. Aliás, é 12:10 ou é 10:12? O que diz lá em Oséias? 10:12. Semeai para vós em justiça, colhei segundo a misericórdia. O que é misericórdia? É uma ajuda divina que ajuda-nos a superarmos nossas misérias. Já naquele tempo, Israel estava numa situação difícil. E nós vemos ali a história de Oséias. Se formos para o capítulo 4, vamos ver que naquele tempo acontecia o que está acontecendo hoje. Volte ao capítulo 4, versículo 1 a seguir. Que Deus tem uma contenda, ele diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há o que mesmo? O que não está tendo também aqui. Não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. O que está acontecendo na terra? Verso 2: só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, a violências e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta e todo o que nela mora desfalece juntamente com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. E aí o Senhor chama atenção. Ninguém contende, ninguém repreende. E quando você vê o mal prevalecer, as pessoas continuando no erro, e você que está vendo as pessoas errando e não faz nada, a contenda do Senhor também fica contra você. Quais foram as instruções que Jesus deixou para nós através do Evangelho que Ele trouxe? Se você vires o teu irmão pecando, vai ter com ele. Então, as pessoas que se omitem da prática do bem, que se omitem de serem solução, que se omitem de agir para as coisas não piorarem, acabam também sofrendo as consequências de todo o mal, até do mal que os outros praticam. Que Deus tenha de nós, e Ele tem. O que diz o verso 5? Por isso, tu tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. Destruirei a tua mãe. Eu já comentei aqui o que significa isso aí. Então, quando a pessoa é omissa, acaba tropeçando. E até o profeta, o líder religioso, tropeça junto. E o Senhor destrói a mãe. O que significa destruir a mãe? Naquele tempo, chamadas de mães eram os conselheiros, aqueles que sabiam o que Israel deveria fazer. Então, quando a pessoa é omissa, até mesmo quando necessita para si de uma orientação, de um conselho, não encontra. Porque quem se omite de ser solução, a hora que necessita, também não encontra solução. Porque dentro da justiça revelada no Evangelho, a justiça que Deus exige, que Deus nos ensina para nós praticar, ela se torna uma fonte de solução para a prática para quem pratica o bem. Mas também a justiça,
ela também tem os padrões e os parâmetros de punição para quem pratica o mal. Então eu me alegro, porque eu aprendi que a melhor coisa é praticar a justiça. Não é fazer justiça, é praticar, é semear para si. É fazer como, até mesmo o que fazemos para os outros, fazer como para si. Hoje, ainda pela manhã, meditava me veio um texto muito claro, está lá em Lucas capítulo 16, a partir do verso 10. Jesus ensina, aliás, volte ao 9. Ele ensina aqui, primeiro ele conta uma parábola sobre o mordomo infiel. Como a pessoa que é infiel, ela age em sua mordomia, em sua administração. E ele conta que os filhos das trevas são mais hábeis. E ele diz, olha, ele age buscando os interesses pessoais, mas ele não aprova o conselho do mordomo infiel. Mas ele diz assim, eu digo ainda, granjai amigos por meio das riquezas da injustiça, ou conquistai amigos pelos resultados de vossos trabalhos materiais, para que quando esta vida material encerrar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Então essa vida terrena é cheia de injustiças também. Mas nós sabendo administrar, ser um bom mordomo, quando encerrar a vida material, nós seremos recebidos nos tabernáculos eternos. E aí ele dá os padrões práticos, dizendo no verso 10, que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Aqui uma lição prática. Se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Vamos para o lado prático aqui, meus queridos. Fazer uma crítica para o meio religioso. Eu não sou religioso. Eu não dou seguimento ou continuação a um sistema aí que não examina a Bíblia, que apenas reproduz as coisas que decide em assembleia até. Aqui Jesus é quem está dizendo, se pois nas riquezas injustas não fostes fiéis, se pois na vida material o cristão não é fiel, quem vos confiará as verdadeiras? Jesus é a melhor coisa que o ser humano possa encontrar. E a salvação é o maior tesouro que um ser humano pode adquirir, receber, e é de graça. E a partir da salvação, a partir do governo de Jesus na vida, os cristãos deveriam, os que levam a sério a palavra, terem melhores resultados. Mas há muita dificuldade. Jesus me perdoou, eu não fiz nada para me perdoar. Jesus me salvou, eu não fiz nada para ser salvo. Jesus me curou, eu não fiz nada e fui curado. Jesus me protegeu, e eu não fiz nada para ser protegido. Tudo bem. Tudo isso recebemos de graça porque éramos crianças espirituais, sem conhecimento da palavra. Mas depois de termos crescido e adquirido o conhecimento da palavra, temos o dever de praticar. Temos o dever de sermos bênção, sermos solução, sermos semeadores, sermos abençoadores.
Então a maioria dos crentes, porque receberam tudo de graça no começo de sua fé, eles continuam pedindo solução, melhores condições, orando até por melhor salário, e nada acontece. Por quê? Porque não é justo, não é fiel na vida material, nas riquezas injustas, ou na vida material. Ele não se prepara, não se qualifica, não é fiel, e por ele não ser fiel na vida material, ele não está sendo abençoado com as riquezas verdadeiras, que chama-se as promessas de Deus dadas a Abraão e aos seus descendentes. Quantos aqui são descendentes de Abraão na fé? Sim, então vamos praticar, porque Abraão não foi aquele velhinho, meiguinho, pobrezinho que vivia do favor dos outros. Abraão foi um grande empreendedor, que naquele tempo não tinha indústria, não tinha curtumes, não tinha, e no entanto ele, como peregrino, ele chegou a ter mais de 400 servos trabalhando com ele. Para quê? E aí? Os irmãos leem Bíblia? Examine. E quando o seu sobrinho Ló se separou, foi morar em Sodoma, houve uma guerra de 5 reis contra 4, e levaram cativo o povo de Sodoma, e seu sobrinho foi junto. Abraão foi lá no trabalho, pegou apenas dos melhores, 318 servos treinados, e foi lá e libertou seu sobrinho, sua família, e trouxe de volta todos os despojos. Amém? Amém, amados? Vamos adiante nesse texto aí. Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Sabe como é que Deus abençoa o cristão? À medida que o cristão abençoa o seu próximo. Amém? Mas o crente que só pensa na bênção para ele, ele não chega a conquistar a bênção para ele. Se no alheio você não é fiel, eu vou trazer um dado aqui verdadeiro. Eu posso falar isso porque eu vim lá eu fui peão de lavoura quando aceitei Jesus, era um peão de lavoura, e hoje cheguei onde cheguei. Então eu posso falar, não prego teoria, prego verdades que coloquei em prática e funcionou. Existem muitos conceitos, muitos ditados dos antigos. Por que dizem assim, que em casa de ferreiro o espeto é de... O que é mesmo? De pau. Os irmãos sabem qual é o significado disso? Então vamos para outro. Casa de pedreiro é uma mansão ou baiuca? Examine. Há 28 anos, aliás, 28 não, há 35 anos eu trabalho em construção também. Se você for ver onde mora os pedreiros que construíram isso aqui, não acredito que construíram isso. Amém? Por que e mais outra, não é o salário do pedreiro.
O salário de um pedreiro, de bom pedreiro hoje, é de um gerente de setor de uma fábrica de calçado ou de móveis. Ou gerente de loja. Mas por quê? Os irmãos querem que eu conte? A maioria já sabe. Isso aqui eu falo, cada 2 anos eu falo isso. Está na hora de falar de novo. Por que que eles não conseguem? A maioria não consegue ter sua casa própria. Porque ele não é fiel no alheio. Não é fiel quando trabalha com o material de construção de seu patrão, da empreiteira que ele serve. Deu a hora, tem um carrinho de massa, vai para o desterro. Amém? Então quem não cuida do alheio, quem não zela pelo que é dos outros, quem diz isso é a palavra de Deus, e há poder na palavra. Todo comportamento que contradiz os princípios de Deus só dá prejuízo. Amém? Ninguém prospera na vida agindo em contrariedade ao que diz a palavra. Então, se você não honra, não zela o que é dos outros, não adianta você ter o seu sonho e estar lutando pelo seu sonho. Quem semeia, colhe. Quem abençoa, é abençoado. E como prova disso, só para os irmãos verem, que a pessoa, por não ser fiel na prestação do serviço, ela não recebe as melhores bênçãos. Ouvi uma história, que a maioria já ouviu. Um chefe de obras tinha se aposentado, já estava com o dia marcado para parar, porque era o sonho, era a sua aposentadoria. E até o patrão já sabia que tal dia ele ia parar. Como ele trabalhou a vida toda com naquela empreiteira, o patrão então chegou nele e disse: olha, eu sei que você marcou até quando quer parar, mas eu vou te pedir um favor. Me construa mais uma casa. E na construção dessa casa ia passar uns dias dos dias marcados que ele ia parar. Ele de má vontade construiu, mas fez uma daquela que muitos fazem quando o patrão não está vendo. E tudo mal feito. Ah, patrão, consegui, está aqui. Muito bom. Diz: olha, eu sou grato a ti, você trabalhou comigo todo esse tempo. Eu não sabia como lhe abençoar, então resolvi te dar uma casa. Aqui a chave, essa casa é tua. Os irmãos estão vendo que tudo que nós fizemos para os outros é nós que vamos colher? Sim ou não? Então está aí a palavra. Vamos valorizar, vamos honrar, vamos zelar o que é dos outros. Porque aí você receberá de Deus a recompensa do que você faz pelos outros. Voltamos lá para Romanos 1:16 e 17. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Salvação é sinônimo de solução. E ele mostra aí que é no evangelho que é revelado para quem crê no evangelho.
é revelado de fé em fé a justiça de Deus. E quem se ajusta, vive da fé. Então aquilo que você crê é o que você vai ter, porque a fé é a que vai motivar as ações. Tem outra verdade lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que Pedro também diz que pelo seu divino poder, nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Então o conhecimento daquele que nos chamou, quem nos chamou? Em João capítulo 15, verso 16, Jesus fala: não fostes vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi e vos designei. Fui eu que vos chamei, vos escolhi e designei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então nós fomos escolhidos. Então como que agora eu posso ter acesso ao que Ele reservou para mim, se eu não conhecê-lo, não ter um conhecimento completo dele? Tudo o que diz respeito à vida foi liberado para nós. Paulo fala isso também em Efésios capítulo 1, versículo 3. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Não diz que nos abençoará, que já nos abençoou. Mas onde é que está essa bênção? Nos abençoou com o quê? Com todas as bênçãos espirituais. Aonde estão elas? Nas regiões celestes em Cristo. Não adianta você comprar um computador de última linha e ter uma internet com uma capacidade tremenda, se você não souber baixar o que está no programa. Amém? Não adianta também comprar uma linda Bíblia e não aprender a se relacionar com Jesus. Amém? É o nosso relacionamento com o Senhor, é o nosso conhecimento completo daquele que nos chamou, é que faz com que as bênçãos que Ele já aprovisionou para nós sejam liberadas para nós. Então é o nosso relacionamento com o Senhor que faz as coisas acontecerem. E essas verdades só produzirão efeitos e trarão as bênçãos se cremos. Mas esse crer é estar disposto a praticar. Quando é uma instrução, seguir. Quando é uma correção, aceitar. E é dessa maneira que nós vamos desenvolvendo a fé, colocando em prática a palavra. Porque o poder está na prática. É na prática da obediência é que aquilo que foi determinado para acontecer é que acontece. E nós podemos ver que até os milagres que Jesus operou, Ele sempre deu uma instrução. E aqueles que creram, que praticaram a instrução, voltaram com os resultados. E quando nós exercitamos a palavra de Deus, corrigindo-nos, nos reeducando, nos submetendo aos seus ensinos, as virtudes e o poder de Deus nos alcançarão, tornando real em nossa vida o que a Bíblia diz. Mas para isso acontecer,
temos que rever e mudar nossa linguagem. Eu sei que todos oram, mas por que a oração da maioria não funciona? Por causa da linguagem. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que o mundo espiritual se alimenta da nossa linguagem? Não adianta nós tirarmos 1 hora ou 2 horas por semana para falar com Deus, para ter um culto de dedicação a Ele, e no outro tempo, nos outros momentos, termos uma linguagem totalmente contrária, uma linguagem que Deus não pode fazer parte. Olha o que diz em Provérbios 12:14, que é do fruto das nossas palavras. Do fruto das suas palavras o homem se farta de bem, e das obras das suas mãos vem a recompensa, vem a retribuição. No capítulo 18, verso 20 e 21 de Provérbios também fala que o homem se fartará do fruto da sua boca, dos renovos de seus lábios se fartará. E observe, algo que a maioria não quer, nessa primeira parte, a morte. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, meus amigos, que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Por exemplo, aquilo que nós amamos é o que nós nos envolvemos. Quer saber o que você ama? Faça uma análise do que você se entrete, o que você mais fala, no que você mais tempo gasta, o que você mais gosta de estar envolvido. É a prova do amor. Mas Paulo também fala algo interessante. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, ele está falando para a igreja e ele diz: ora, temos o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Vamos mudar esse conceito um pouco. O que você mais fala? Você tem o hábito de falar das coisas de Deus? Se não tem, você é um religioso. Religiosidade não salva. Aquilo que você crê é o que você fala. E tudo se torna possível o que? Crê. A pessoa fala do que crê. Amém? Então Paulo está ensinando a igreja: olha, nós temos que ter esse mesmo espírito de fé. Conforme está escrito, aquilo que você crê, fale. Ele diz: eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Vamos fazer um teste se nós estamos exercitando a fé. Para nós termos uma fé operante, produtiva, uma fé construtiva, uma fé virtuosa. Tome cuidado com a palavra não posso. Quantas e quantas vezes Deus oportuniza você servir, você semear, você ser solução, você investir no reino, você fazer um investimento em Deus. Como se faz um investimento em Deus? Atendendo necessidade do nosso próximo. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você, antes de dizer não posso, você examinou se realmente não pode ou não quer?
Porque nós nos dirigimos muitas vezes por nossas vontades, desejos. Mas se é a vida que nos retribui, por que não seguirmos as instruções para a vida? Porque pelo seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida, e esse poder é a força para nós sermos solução. Paulo diz em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Também Paulo, ensinando a igreja ali, ele também chamou a atenção. Tomem cuidado com essa desculpa, não tenho. Você sabia que tudo o que você precisa para a vida, Deus já lhe deu a semente? E está em você a semente de soluções que você precisa para atender ou para sua realização? Olha o que diz Filipenses 4,19. O meu Deus. Então, quem tem fé tem acesso a Deus. Quem tem fé e o acesso a Deus tem as soluções providas por Deus. Paulo diz, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Então, Deus supre, Deus atende. E também fala 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Então não use a sua linguagem para alimentar suas fraquezas. Quantos aqui pertencem ao Senhor? Tome posse do que o Senhor reservou para você. Olha o que diz aí. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus não nos deu o espírito do medo, mas de poder, de amor e de moderação. O Salmo 27:1 diz que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Então não temos que ter medo. O medo é a manifestação da falta de fé. E a falta de fé é resultado de a pessoa não ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Olha o que Isaías falou no capítulo 41, verso 10, a seguir. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que está na Bíblia. Quantos dias tem o ano? 365. O bissexto, 366. Que tem 366 vezes na Bíblia, não temas. Que Deus não deixou descoberto nem o dia 29 de fevereiro. Amém? O Senhor tem uma palavra de motivação, de proteção para você todos os dias, até no ano que tem o mês de fevereiro com um dia a mais, o dia 29. Amém? O que é isso? Provisão divina. O que diz o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e... Mas temos que dizer assim, quando o Senhor é o nosso pastor, nada faltará. Não é simplesmente dizer, o Senhor é meu pastor. Você deixa Ele dirigir a sua vida? Você aceita os padrões de justiça dele para a sua vida? Leia o Salmo 23 em casa, estude e veja. Volte ali. O Senhor diz, não temas, porque eu sou contigo.
Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que mais? Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão em nada. E os que contenderem contigo perecerão. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Amém? E o verso 12, o que diz? Quanto aos que pelejam contigo, buscá-los-á, mas não os acharás. E os que guerreiam contigo, tornar-se-ão em nada e perecerão. E o verso 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Amém? Mas como é que nós desenvolvemos essa fé? Ouvindo a palavra. E à medida que a gente ouve, crê, e se a pessoa crê, a pessoa age. O mundo espiritual sabe se nós temos fé ou não. Deixa eu contar um testemunho aqui. Quando eu tinha loja, no ano de 1983, eu fui num sábado à noite, antes de fechar a loja, rondaram lá 2 assaltantes. Quando botei os olhos neles, que estavam me espiando, quase na hora de fechar a loja para eles entrarem, que eu vi, o Espírito de Deus me falou, são marginais, querem assaltar. Mas a minha fé em Deus, a minha coragem, fez com que, em vez de eu ter medo deles, eles ficaram com medo de mim e se esconderam. E depois, na segunda-feira, eu fui no cabeleireiro, estava lá no jornal. A população do Vale, tome cuidado, que tinha saído três de alta periculosidade, tinham fugido e estavam na região. E era a foto de 2 que estavam lá. Então, se você anda com Deus, as pessoas que andam com o diabo, querendo mal contra você, não têm coragem de lhe atacar. Amém? Mas se você não tem fé, tem medo, é um mesquinho, o mundo espiritual sabe quem é você. Que até bota o dedo dentro do bolso assim e assalta com o dedo, sem arma. Não é verdade? É o Senhor que diz, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Amém? Então a nossa fé na palavra, a nossa obediência à palavra, o poder da palavra está em nós. E o diabo foi vencido, é vencido pelo poder da palavra. Amém? Que Deus tenha de nós, e Ele tem. Então temos muitos outros conceitos aí. Tome cuidado com a sua linguagem, porque o que você fala, você fortalece as suas convicções. É o que você fala. Do que a boca fala, o coração se abastece. E o coração abastecido, a boca volta a falar. Porque do que o coração está cheio, a boca fala. Amém? Ficamos em pé. Há poder na palavra. Não adianta também você querer agora enfrentar o diabo com a palavra que está dentro da Bíblia. Você pode enfrentar o diabo com a palavra que está dentro de você, viu? Amém? O poder está no que está dentro é o que está dentro de você, ao sair, vai manifestar o que pode. Se o seu interior está cheio de porcaria, vai manifestar porcaria. Amém? Mas se o seu interior estiver cheio de coisa boa, vai se manifestar muita coisa boa. Amém, amados?
Então alimente-se da palavra. Para encerrar, em João capítulo 15, versículos 6 e 7. Olha o que Jesus disse aí. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Poder da palavra. A palavra, o poder da palavra opera na sua vida à medida de palavra que estiver na sua vida. Amém? Não adianta invocar o poder da palavra que você não vive, que você não crê, que você não pratica, que você não guarda. Põe a mão no seu coração, quero lhe abençoar. Pai, muito obrigado. Obrigado, Paizinho, pelas instruções da Tua palavra. Espírito Santo, ajude a cada um que ouviu estas verdades. Desperta nessas vidas, ó Pai, um desejo, fome, sede da palavra, para que a cada dia desejem a Tua palavra, tenham prazer na Tua palavra, e na Tua palavra meditem de dia e de noite. Nós o abençoamos e pedimos, Pai, que à medida que a Tua palavra habitar nos corações, as bênçãos os acompanhem. Em nome de Jesus, peço-te essas bênçãos. Amém? Vamos dando continuidade, vamos servir ao Senhor. Traga ao altar. Vamos servir ao Senhor com os dízimos e ofertas. É a sua semente para a vida material, como também é a sua manifestação de fé e obediência. Deus o abençoe.